Alô, você que está fazendo curso com o tio Du de matemática. Primeira aula foi chata, né? Foi chata, foi conceitual. Nós tivemos que resgatar alguns conceitos. Por que que o sistema decimal tem esse nome? O que que é um número primo? É coisa importante, é coisa importante. Questões de concurso, saber conceituar é muito importante. Por exemplo, nós vimos que as pessoas falam que o número primo é aquele que só divide por um e por ele mesmo, e nós vimos que isso é mentira, porque isso seria uma verdade se eu dissesse que número primo, considerando o conjunto dos números naturais, é aquele que só divide por um e por ele mesmo. Só que o conjunto é mais abrangente. Quando nós pegamos o conjunto dos reais, o conjunto dos inteiros, nós vemos que número primo ele tem 4 divisores. Ele mesmo, o oposto dele, e o 1 e o oposto de 1. Por exemplo, o número 7. O número 7 só divide por 1, só divide por 7, só divide por menos 1 e só divide por menos 7. Lembrando que daqui a pouco eu vou dizer o que é só divide. O termo certo é divisível. Ele só é divisível. Vamos falar disso. Quem viu a nossa aula está sabendo disso, do que eu estou dizendo. Quem mandou você perder, pelo amor de Deus? Gente, o número divide o outro. Quer dizer o seguinte, que ele consegue dividir independentemente se sobra resto ou não. Então, eu estou colocando para vocês aqui, ó, que 5 divide 2. Beleza, 5 divide 2. Dá 2 e sobra 1. Então, ele divide. Mas eu não posso falar que 5 é divisível por 2. Ser divisível significa que tem que deixar resto zero. Então, 5 não é divisível por 2. Porque 5 não é da tabuada do 2. Quer dizer que se fosse 6, 6 divide 2, divide. 6 é divisível por 2? Também. Então, nem sempre um número que divide é divisível. Divisível deixa resto zero. Divisível é o mesmo que ser múltiplo. 6 é múltiplo de 2. 6 é divisível por 2. 6 pertence à tabuada do 2. Tá vendo? O concurso pode pegar a gente por coisas conceituais. Fica ligado. Nós vimos os critérios de divisibilidade. Por 2, número é divisível por 2 se ele é par. Todo mundo sabe disso. Vimos que o número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos cai na tabuada do 3. Por exemplo, se eu pegar o número 3, 5, 4, olha só, tio Du, 3 mais 5, 8, mais 4, 12. Deu 12, a soma dos algarismos deu 12. Aí você fala, 12 é da tabuada do 3? É, professor, 12 é da tabuada do 3. Então, o número 354 é divisível por 3. E importante demais, gente, essa regra da divisão por 3. Nós recordamos que o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Basta você contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Você está vendo que sempre termina em 0 ou termina em 5? Então, o número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Ou seja, o número é múltiplo de 5. Divisível é o mesmo que múltiplo. E quando que o número é divisível por 7? Nós vimos essa regra lá, gente. Falamos que poucas pessoas viram essa regra. Vamos pegar o número 3, 4, 6. Vamos fazer um teste aqui. O que vai acontecer? Para saber se o número é divisível por 7, você vai dobrar a unidade. Dobra as unidades. 6 vezes 2, 12. Então vai ficar 12. Dobrou, né, professor, a unidade? 12. E o número que estava à frente da unidade, à frente, é o 34. Então, você vai pegar 34 menos 12. Professor, você dobra as unidades e subtrai o número que está na frente. 34 menos 12. Vai dar 22, professor, 22. Vai dar 22, aí você tem que falar. 22 pertence à tabuada do 7?
Não pertence. Então, o número 346 não é divisível por 7. Não divide. Divide. Não é divisível por 7. Não é múltiplo de 7. Por que eu tenho que saber essa palhaçada aí? Para saber depois fazer o MMC. Para saber classificar em primo e não primo. O que mais que nós falamos? Falamos que o nosso sistema decimal tem esse nome porque nós agrupamos os elementos de 10 em 10. Por isso que tem as unidades. As dezenas, que é 10 unidades. As centenas são 10 dezenas. Então nós agrupamos os elementos de 10 em 10 e utilizamos os algarismos de 0 a 9. E os algarismos de 0 a 9 são 10. São 10 algarismos. Com esses 10 algarismos, nós formamos qualquer numeral. Tio Du, você está falando de presto, gente, isso aqui é só recordando. E nós vimos um pouquinho de potência, onde nós falamos que é mentira falar que todo número elevado a 0 é igual a 1. É mentira cabeluda, você vai errar na hora do concurso e falar que isso é verdade. Se eu disser que todo número elevado a 0, dentro do conjunto dos números naturais, e diferente de 0, é igual a 1, isso é verdade. Dentro do conjunto dos naturais, todo número elevado a 0, que não seja o próprio 0, é igual a 1, e isso é verdade. Então tem que restringir aos naturais. Ou não precisa restringir aos naturais, basta eu dizer, todo número elevado a 0 e diferente de 0 é igual a 1. Nós vimos isso daí. E por fim, nós vimos um pouquinho de fatoração. Recordando fatoração, nós falamos que você vai olhar para cima e vai falar: quantas vezes eu quero 5? 3 vezes, professor. Eu quero 5, 3 vezes. 1, 2, 3. Quantas vezes? Vezes. Quer dizer que eu falei quantas vezes? Vezes. Vem de vezes, pelo amor de Deus. Você não falou quantas vezes, menino? Então é vezes, É vezes, não é mais. Então é 5 vezes 5 vezes 5, você vai chegar em 125. 125. Falamos que o MMC, quando um número divide o outro, ele é o próprio MMC. 15 divide 5, 15 é o próprio MMC. Faz conta quase que eu falo quem é bobo, para que fazer conta? 20 e 40, quem é o MMC? É o 40, que é o 40 divide 20. Quando os números são primos entre si, ninguém tem divisor comum. 7 e 8, qual que é o MMC? 7 vezes 8. 5 e 3, 5 vezes 3. Porque o 5 não divide ninguém que o 3 divide. Então basta multiplicar. Nós vimos isso e vamos ver muitas outras coisas. Galera, a aula foi chata. Primeira aula, aula conceitual. Próxima aula, vamos calcular, vamos ver muita coisa legal. Porcentagem, juros, vamos ver regra de 3, noções de geometria. É isso, galera. Um abraço a vocês. Bons estudos. Galera, valeu. Tchau.